Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, pra gente falar da disputa pelo jogador Zé Lucas do Sport. Flamengo, Botafogo e Cruzeiro querem contratar aí o jogador. O Sport tem o desejo de vender o atleta para a Europa, mas certo é que dificilmente ele permanece do Sport. Inclusive, ele já nem está mais jogando, ele foi afastado aí para negociar a sua venda, né? Vamos trazer os comentaristas debatendo aí sobre o Zé Lucas, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu te atualizo aí com a classificação do Campeonato Brasileiro. Um nome importante, repito aqui, e vai dar mais oportunidades para esses nomes da base. Alguns nomes ganharam muita moral nessa mini intertemporada que o Flamengo fez, tá? Por exemplo, Lohan, que é um jovem que estava emprestado ao Pisa da Itália e voltou agora para o Flamengo, fez gol e deu assistência ontem na partida contra o Olímpia, ganhou muita moral com o Leonardo Jardim nos bastidores, que foi elogiado publicamente. O zagueiro João Vitor, o meia Josh, o atacante Wallace Ian, o Wallace Ian também, que estava cotado para deixar o Flamengo nesse meio do ano. Então foram alguns dos jovens que foram utilizados pelo técnico Leonardo Jardim, que aproveitaram muito bem essa mini temporada, intertemporada, e estão com a moral alta. Não quer dizer que eles vão agora ganhar várias oportunidades, que vão ser titulares do Flamengo, até porque a concorrência é alta. Mas diante desse discurso do Leonardo Jardim, dizer que o Flamengo tem um elenco curto, pode acabar de vez em quando eles serem utilizados. E só reforçando aqui, o Flamengo tem 3 prioridades no mercado. São 3 reforços que o Flamengo está negociando. Almada, peça-chave que é para o meio de campo ali, gerar mais concorrência, um cracaço de bola e mais 2 jogadores para o ataque, tá bom? Mas é isso sobre o Flamengo. Sigo apurando mais por aqui. Daqui a pouco o meu querido Antônio Gabriel vai chegar por aqui para falarmos sobre Zé Lucas, volante do Sport, que é procurado sobre Flamengo, Cruzeiro. Inclusive, o Antônio Gabriel já está me ouvindo, produção? Ele está me ouvindo porque eu queria falar com ele sobre Zé Lucas. Então eu vou jogar para o Antônio Gabriel. Ô, Antônio, me atualiza, vamos conversar sobre o Zé Lucas? Porque você é um cara que cobre bem o dia a dia do esporte, sabe muitas informações sobre o Leão da Ilha. E agora tem uma concorrência no mercado, pelo que eu apurei, pelo menos aqui no futebol brasileiro, entre Flamengo e Cruzeiro, que querem contratar o Zé Lucas. Flamengo, a prioridade seria não utilizar ele no time principal, mas sim para o time sub-20. E depois conseguindo colocar ele de vez em quando ali no profissional, dando umas oportunidades. Já o Cruzeiro, que também quer a contratação dele, pelo que eu vi, já é para o time principal. E o Sport, eu ouvi falar em propostas na casa dos 5, 6 milhões de euros. Aí eu fui conversar com uma fonte no Leão, você pode até confirmar que você apurou bastante. Eles falaram assim, não, muito baixo, acima de 10 milhões de euros, que dá mais ou menos mais de 50 milhões de reais. Antônio, por favor, complemente as informações que você apurou por aí. Bora lá, Felipe. Antes, só para colocar a resposta do pessoal que eu estava entrevistando, era o neto e o avô dele, eles preferiram Nico Gonzalez, tá, como titular. Opa. Porque tem mais raça, mais energia, mais a cara do povo argentino, segundo eles, na resposta que a gente acabou não pegando aquela parte final. Mas sobre Zé Lucas, tá? A gente tá aqui na Argentina, mas vamos trazer informação do Sport Clube do Recife também. O que deu pra gente conversar com algumas fontes do clube, até ligadas ao staff do Zé, eu liguei para muita gente, conversei com muita gente quando as primeiras notícias começaram a surgir, é que existem 4 times no páreo, de fato, mais forte pelo Zé Lucas, tá? 2 brasileiros e 2 clubes estrangeiros. O primeiro brasileiro é o Flamengo. Isso aí já todo mundo sabe. O Flamengo tem esse plano de colocar o Zé Lucas de início na categoria sub-20. Existe um entendimento do staff e do próprio esporte, mas também existe o caminho livre para o Zé Lucas tomar a decisão sobre o futuro dele, o esporte analisando as propostas. Esse entendimento a respeito do Zé Lucas ir para o sub-20, de algumas pessoas, não são todas, e não é também um entendimento que vai influenciar a decisão, é de que o Zé, no futebol brasileiro, ele precisa continuar ganhando minutagem no profissional. O Zé já teria demonstrado com a camisa do Sport, no nível de Série A no ano passado, que tem condições sim de continuar ganhando minutagem no profissional, para além das categorias de base. Por isso também existe um entendimento de que a preferência seria uma proposta para o futebol de fora, o futebol do exterior. Um outro clube que tem interesse forte no Zé Lucas é o Botafogo, tá? O Botafogo chegou a fazer proposta para o Zé Lucas, que foi rejeitada, e segue o interesse do Botafogo em relação ao Zé. A grande
grande questão é que alguns pensam que o Botafogo pode não ser um bom destino, e aí falando do negócio, pro lado do esporte, porque o Botafogo está vivendo problemas financeiros, e o esporte enxerga no Zé Lucas, para além de um ativo, para além de uma grande joia, um jogador promissor para o futuro, um jogador que com o dinheiro da transferência vai ajudar em muito a temporada 2026 do esporte, já que o segundo semestre financeiramente está muito apertado. Então, negociar com um clube que está com histórico recente de mal pagador pode não ser também uma alternativa, mas repito, a decisão será do Zé e do staff, mediante o esporte dando ok para uma boa proposta. E os dois clubes de fora, a gente traz aqui em primeira mão para quem está acompanhando o Fala Fonte. Shakhtar e Lille da França. São dois clubes interessados sim no Zé Lucas e que estão conversando com o Sport Clube do Recife. Alguns detalhes dos bastidores, tá? O Sport manteve reuniões com o staff e também com o departamento de futebol para analisar cada um dos interesses, tá? Cada uma dessas propostas. E todo mundo que eu conversei falou a mesma coisa, Felipe. A saída do Zé é iminente. Não à toa o esporte afastou ele do elenco profissional. Ele não vai disputar os próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. E se de fato for negociado, não joga mais pelo esporte nessa temporada 2026. Com o pombo passando na frente e tudo. Tem isso não, tá? Mas essa é a grande questão do Zé Lucas. Sim, vai ser negociado. A tendência é que ele não jogue mais pelo esporte, somente diante de um hecatombe. Um desastre, de fato, para o Zé Lucas não ser negociado nessa janela de transferências. Interesses mais fortes, tá? Eu nem citei o Cruzeiro. Eu nem citei o Cruzeiro, que tá se falando também, tem interesse, mas os interesses mais fortes são esses quatro: Flamengo, Botafogo, Lille e também o Shakhtar Donetsk. É isso aí, Antônio. Até conversei com uma fonte hoje mais cedo que me disse a seguinte frase, abre aspas para a fonte: a camisa do esporte não permite uma negociação apressada ou que não seja interessante para a instituição. Então casa muito com o que eu, o Antônio Gabriel, estamos apurando aqui. Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Shakhtar, Lille. Diversos clubes estão interessados no Zé Lucas, que é uma joia do futebol brasileiro, que tem várias passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, capitão da Seleção Brasileira Sub-20, mais de 40 jogos pelo profissional do esporte. Então, é um jogador muito valorizado e que o Antônio Gabriel também traz aqui a informação que todas as possibilidades vão ser analisadas, mas que ele não atua. Mas é isso, não é isso, né, o Antônio? Que ele não atua mais pelo Leão da Ilha. Isso. A tendência é que não. E só um detalhe também sobre toda essa movimentação e questão de valores que você falou também, Felipe. O Sport vendeu há 2 temporadas o Pedro Lima para o Wolverhampton por 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. À época, a maior negociação da história do Sport Clube do Recife. De início, o Sport tinha como meta vender o Zé Lucas por mais de 10 milhões. Mas a situação atual do clube e as demonstrações da própria gestão do Matheus Souto-Maior, presidente do Sport, de forma muito franca, muito transparente, dizendo que sim, o Sport precisa vender o Zé Lucas por questões financeiras, faz com que muitas pessoas do mercado, até algumas fontes que trabalham mais no mercado que eu pude conversar, executivos, agentes, acreditem que o Zé Lucas não vai ser negociado por mais de 10 milhões de euros. Mas é um valor muito próximo, tá? Diria para você que se bater uma proposta de 8,5, 9, o Sport já se interessa bastante e pode fazer negócio. Muito obrigado, Antônio Gabriel. Você é sempre brilhante, arrebentando aí pela Argentina. Continua ouvindo a galera por aí. Boa sequência de cobertura, tá? Valeu, meu irmão. Tamo junto. E tem aqui. Chega aqui. Ih, quem tá por aí? Quem tá... Cá. O quê? Ih, cara, tá com vergonha. Atualizar aí, pessoal, a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras em primeiro com 41 pontos. Segundo, Flamengo, 34. Terceiro, Fluminense, 32. Quarto, Bragantino, 30. Quinto, Atlético Paranaense, 30. Sexto, Bahia, 29. Em sétimo, Coritiba, 26. Oitavo, o São Paulo com 25. Nono, Botafogo, 25. Décimo, Vitória, 25. 11º, Atlético Mineiro, 24. 12º, Corinthians, 24. 13º, Cruzeiro, 24. 14º, Internacional, 21. 15º, Santos, 21. 16º, Grêmio, 21. 17º, Vasco, 20. 18º, Mirassol, 19. 19º, Remo, 18. Em 20º, a Chapecoense com 9 pontos. Teremos ainda pela rodada de número 19, Atlético Mineiro e Bahia, Coritiba e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense,
Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo, Corinthians e Remo são os jogos da 19ª rodada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.